Oi, pessoal. Eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Gladson. É um nome estranho, mas vocês vão se acostumar. Nem é. Então, esse é o canal História ou Barbárie. É um canal novo que está surgindo. E a nossa ideia aqui é falar de história. Falar da importância da história e como que com a história a gente consegue entender, compreender as coisas que estão por aí. Existem muitos canais de história no YouTube, mas a ideia é que aqui o canal não seja uma aula de história e de uma maneira que seja didática para todo mundo que queira aprender história, todo mundo que gosta de história, né? Mesmo que você não goste de história, talvez seja um bom lugar para você começar a gostar de história. Então a ideia é essa, falar de história de maneira didática, mas sem dar aula de história. A gente vai sempre estar preocupado em trazer para o canal um historiador ou alguém importante que trabalhe com o tema. Né? Então assim, é um canal que o público-alvo é o mais amplo possível, né? Desde quem está estudando história, enfim, de quem se interessa, de quem não se interessa, como o Daniel falou que é uma oportunidade, para todas as idades, enfim, para todo mundo, né? A ideia é que seja uma coisa bem fluente e bem fácil de entender. A ideia é a gente contribuir um pouco com as discussões que estão na moda, que estão acontecendo, ajudar, a gente vai tentar entender também e tentar ajudar pessoas que estão aí atingidas por esse turbilhão de informações a tentar organizar esse conhecimento. Então a história vai ser uma ferramenta para a gente tentar entender o mundo à nossa volta. Esse é o nosso objetivo. Né? Então tentar trazer um pouco da discussão historiográfica, né, com todos os historiadores aqui, então trazer um pouco do que a gente pegou na academia, que a gente busca na academia e tentar trazer da forma mais acessível possível para vocês. Eu acho que você falou uma palavra bem importante ali, Gladson, que é conhecimento, né? Isso é muito importante a gente deixar claro, assim, porque é um canal que nós vamos falar de ciência, da ciência histórica. E eu acho que nesses tempos em que, atualmente, né, que a gente está, a ciência está sendo tentando tanto desconstruir, ela está sendo tão atacada, essa é a palavra. E justamente também o nosso canal surge nesse momento com esse objetivo, de mostrar a importância da ciência. Né? No nosso caso aqui é a ciência histórica, né? Como fazer uma defesa mesmo e a importância de como ela nos ajuda a compreender o mundo. Tem vários canais já no YouTube, lógico, que fazem divulgação científica. O nosso objetivo é somar, né, trazer elementos da historiografia para tentar somar nessa luta, né, em prol da ciência e contra essa loucura que a gente está vivendo aí de terra plana, anti-vacina, nazismo de esquerda, esse tipo de coisa. Exato. Acho importante um pouquinho, meninos, a gente falar do porquê que a gente fez história, né? Por que história para você, Gladys? Então, história para mim sempre foi, me atraiu primeiro a ideia de dar aula, né? Então a ideia de trabalhar no ambiente escolar sempre me atraiu. E no curso que eu fui me tocando do que era a história, todos nós, né? Foi me dando subsídio para entender, eu comecei a compreender melhor a sociedade, me entender também, né, dentro de várias esferas que, né, permeiam a nossa vida, questão de gênero, de raça, de questão socioeconômica, eu consegui me ver dentro dessas estratificações, o curso me ajudou muito nisso. Então, assim como me ajudou, a ideia é trazer um pouco dessa vivência para vocês também. Pra mim, no meu caso, nunca tive bons professores de história no fundamental, eu não lembro disso. No médio eu tive professores melhores, e assim, eu sempre fui um cara muito curioso para entender o mundo. Então, tipo, por que essas coisas acontecem, por que acontece isso, por que acontece aquilo. E quando esses professores, né, faziam os acontecimentos dar sentido para mim através da história, foi que eu me toquei que, legal, acho que é isso que eu quero saber. Na verdade, no começo eu nem sabia o que eu ia fazer da vida, eu queria aprender história de uma maneira mais profunda, por isso que eu fui pro curso. E claro que aí no curso que a gente vai, né, perceber o quanto que a história é importante pra gente compreender Cai a ficha. O nosso momento atual. Então não é só sobre os humanos do passado, mas é principalmente sobre os humanos do presente. Né? Então acho que a história ela te permite entender esse presente, por que o mundo que a gente vive é assim, né? Para a gente realmente compreender, é preciso a gente retomar a vida dos outros seres humanos do passado. E isso se faz com uma história que tem um método, uma história, né, que realmente é feita por historiadores, não só historiadores, mas pessoas que têm um trabalho sério, né, e que não buscam simplesmente dar a minha opinião. Porque minha opinião
não é ciência, né? É só a sua opinião. E muitas vezes ela tá errada. Desculpa, mas é verdade. Bom, pra mim, eu tive professores muito bons de história, desde o ensino fundamental, ensino médio. Aproveito aqui pra mandar um beijo pra professora Ângela e pra professora Edilson Chaves, que foram, assim, fundamentais pra eu estar nessa profissão, assim. Então, sempre eu entendi a história, eles conseguiram me mostrar o quanto a história era importante pra eu me entender enquanto sujeito no mundo, né? Pra eu ver toda aquela carga, tudo que veio antes de mim, como as pessoas que vieram antes de mim foram importantes pra todas essas conquistas, pra tudo que tá ali como se fosse dado, mas não é, toda uma construção que veio antes de nós. E pra também eu entender o meu papel e a minha contribuição, né? Do meu presente para as futuras gerações, que eu também, né, tenho que ser um ser ativo, que eu exerço uma função no mundo. Então, a história, pra mim, assim, quando eu entendi o que era história, foi assim né, você abre o mundo pra você de uma forma que você consegue ver as outras culturas, as outras civilizações, e você consegue ser muito mais empático com o outro, né, se colocar no lugar do outro, entender o passado, o presente. Então, é fundamental, né? E eu acho que só uma diferença, assim, que é importante, que durante o curso, né, igual você falou, eu entrei porque eu queria estudar mais, mas durante o curso a gente vai percebendo o quanto é importante a gente, e aí a gente se construiu como professor também, né, que é essa coisa de você falar de história, né, de você também mostrar para o outro. Eu acho que a docência, ser professor é uma militância, é uma forma de resistência, né, porque é você mostrar para o outro, olha, vamos entender isso é legal, você, né, você entendendo isso, o quanto isso vai contribuir, o quanto vai te ajudar. Sim, então eu acho que até é importante dizer, né, que o fato de você entender história não te permite só compreender o passado e o presente, mas permite você agir no mundo de uma maneira diferente. Sim. Então as tuas atitudes enquanto, né, na sociedade, enquanto indivíduo, cidadão na sociedade, ela também muda de acordo com o teu conhecimento histórico, né? Então muitas vezes quando você percebe, né, o seu passado, entende o seu passado melhor, a tua atitude no mundo é diferente. Eu acho importante também, a gente já falou em conhecimento, mas vamos bater nessa tecla de novo, né, que o nosso objetivo aqui é um canal, né, que vai fazer essa defesa, enfim, da ciência, né? Então a história, como qualquer outro campo de estudo, é uma ciência, né? E o que nós vamos fazer aqui é muito nesse sentido. Então, como funciona, né? Qual que é a metodologia de estudo, como é que funcionam os métodos, a gente vai falar de historiografia, né? Justamente porque, assim, a gente está numa época desses canais, né? History Channel e não sei o quê, e tudo como se fosse fácil, né? Tudo como se fosse simples e fácil. A ideia não é a gente fazer um guia de coisas bizarras da história. Não. A ideia é a gente pegar os conceitos, principalmente conceituar algumas coisas que estão numa zona por aí. O nazismo de esquerda é um bom exemplo. Né? A gente trazer discussões pautadas em fontes históricas, em textos de historiadores que foi fruto de um debate, fruto de uma discussão, fruto de um processo científico, né? E não simplesmente eu acho que meu avô passou por isso. Então tirar um pouco da questão do experiência pessoal só e trazer para a ideia da ciência. Né? Então, assim como a engenharia vai ter lá conhecimentos específicos que o engenheiro domina, a gente vai tentar trazer conhecimentos específicos que o historiador domina e que são, sim, muito importantes, né? Tanto para a gente enquanto indivíduo, quanto para a sociedade mesmo. Bom, e aí o canal, então, né, História ou Barbárie. E acho importante a gente, nesse primeiro vídeo, apresentar para vocês o porquê. Por que escolhemos esse nome, qual que é a importância. E assim, foi todo um debate entre nós na hora de escolher, né, o nome, mas eu acho que a gente conseguiu chegar num denominador comum, que eu acho que esse nome define, né, ele consegue simplificar de forma muito bacana qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intenção com o canal. Sintetiza muito os problemas atuais. Né? Sim, né? Então, contexto atual. É isso, ou a gente promove a história, ou a gente entende a história, ou é a barbárie. Né? E aí vamos entender então qual que é esse sentido de barbárie. Sim, lembrando que o conceito de barbárie, ele é um conceito da antiguidade, né, usado pelos gregos, romanos da antiguidade, e que normalmente eles usavam para designar aquele que estava fora, né, do seu território, aquele que não tinha a mesma cultura que eles, né? Então já vem daí essa ideia do bárbaro, né, da barbárie. Na verdade, assim, o século XX, né? Eu acho que o século XX ele redefine essa ideia de barbárie. Que é muito discutida por alguns sociólogos, filósofos, historiadores,
né? Isso aparece na obra do Benjamin, Walter Benjamin, que é um filósofo alemão muito importante, né? Enfim, de outros pensadores. A Idade Antiga e a Idade Média foi, pelos modernos, né, a galera da Idade Moderna que cria essa ideia, de que todo mundo era bárbaro, todo mundo era dominado pelos seus desejos mais primitivos, tudo resolvia na porrada, e a Era Moderna vem resolver essa questão. Então agora tem regra, isso, né? Agora a gente vai usar a razão, a gente atingiu um outro patamar. Então ninguém mais resolve tudo na porrada, agora tem regra, tem um governo controlando e gerando, como se fosse um grande juiz da sociedade colocando ordem no pedaço. Só que essa era a crença. Tanto é que a Belle Époque, né, um pouco antes da Primeira Guerra, ela representa isso, assim, aquela galera que, tipo, nossa, a gente atingiu o marco civilizatório, daqui pra frente, né, só progresso. O ápice da humanidade. E nada mais pode, né, atrapalhar esse bem-estar, essa civilização. Era um otimismo muito um otimismo, né? Exato. E aí vem a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra mostra para o mundo inteiro, principalmente para a Europa, que se considerava os mais civilizados, aliás, os únicos civilizados, de que, na verdade, eles não eram civilizados, né? Eles estavam praticando a pior barbárie possível, que racionalizada. Que é uma barbárie praticada pelo Estado, né, pelo governo, né? Uma barbárie que é racionalizada, instrumentalizada pelas forças do Estado, né, que vão gerar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda... 20 anos depois, a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a coisa mais absurda que provavelmente a humanidade já viu, né, que foi os campos de extermínio nazistas, então que é o auge da barbárie. Mas não é a única coisa, né? Não, a gente pode perceber outras coisas, né? Como, por exemplo, a Guerra do Vietnã é com certeza um ato de barbárie, né? Os regimes autoritários em toda a América Latina. Vários genocídios que a gente tem registrado na história de povos que foram dizimados. Né? Então, que continua acontecendo, né, gente, no presente. Assim, a gente tem o extermínio indígena acontecendo agora. Né? E, enfim, a gente nem precisa ir, lá no Oriente Médio, né? Não, porque tem isso, né? Quando a gente fala isso, às vezes, no Oriente Médio eu vi, não, gente, aqui, né? Historicamente, os povos indígenas, por exemplo, sofrem no nosso país. É isso, né? O Estado tá sempre ali querendo sabotar, querendo destruir, roubar, tirar a tua terra, destruir a tua cultura, os outros povos. A população negra mesmo, a gente não precisa ir para a área rural, distante da gente, né? Sim. Da realidade da maioria dos brasileiros. Mas aqui na área urbana mesmo, você tem um genocídio da população negra de periferia absurda. Os né? dados então, assim... são gritantes, assim. Então, essa violência, essa barbárie, porque isso é anti-civilizatório, né? Então isso é contra tudo aquilo que a gente sonhou para a humanidade. Essa que é a nossa questão. E o mais interessante é que muito disso é feito em nome da civilização, né? E aí está o grande contraditório da modernidade. Dizem, em nome do civilizar eu vou excluir aquele povo, porque aquele povo teoricamente não é civilizado. Quer dizer, é o que acontece com a população indígena, com a população negra, né? É o que acontece com todos os povos exterminados por um governo. Quer dizer, você tem uma ideia de, vamos fazer a melhor coisa possível, mas para fazer isso eu vou exterminar a outra parte. Quer dizer, então assim, a modernidade, né, que a gente vive, isso principalmente no século XX, mas não só, ela vai demonstrar que a barbárie está mais viva ainda, né, e essa barbárie de exterminar aquele que eu não concordo, aquele que eu acho inferior, isso é um discurso que cresceu muito com o fascismo no século XX, né, e que ele ainda ronda a nossa vida, né? Então, os motivos para exterminar o outro são os mais variados possíveis, né? Então, uma hora é o progresso, uma hora é a cultura que tem que ser preservada, uma hora é em nome da civilização. Cada contexto histórico, cada momento do nosso decorrer histórico vai ter um apontamento diferente. E então é isso, né? Essa barbárie nesse sentido mais amplo, mais complexo e que está presente no nosso dia a dia, né? Desde o plano macro até o plano micro, ela está presente. E é por isso, é história ou barbárie, ou seja, ou a gente entende a história e se coloca como um ser e vai atuar e vai tentar mudar essa realidade. Como esses processos acontecem. Entender e também atuar nisso, Exato. né? Ou a gente vai, o que nos resta é a barbárie. E o que a gente não quer aceitar é a barbárie, né? Então acho que o canal vem nesse sentido, sabe? Essa é a nossa proposta aqui. Porque me organizando eu posso desorganizar. Muito bem. Aliás, é o tema da nossa abertura, né? Que é, na verdade, a música Nação Zumbi. E lembrando que a gente não é nada profissional, se podem perceber pela nossa abertura, mas a ideia é que
é que a gente traga um conteúdo legal, de uma maneira legal, para que você aprenda mais e você contribua também para uma sociedade melhor. A ideia é a gente poder contribuir um pouco com a divulgação científica, ajudar no papel, porque já que essa barbárie é perpetrada pelo Estado, então nos cabe resistir. Né? Então a gente precisa resistir. Só que para executar essa resistência, a gente precisa ter meios para fazer isso. Então a ideia é trazer meios, municiar vocês e a gente também se municiar para como resistir a esse estado de barbárie que a gente vive. Existem inúmeras formas de resistir, né? Nós, enquanto somos professores de história também, na sala de aula a gente faz isso diariamente, mas eu acho que as redes sociais, as redes traz, né? Ela amplia, ela multiplica tudo isso. Então, foi por isso a decisão desse canal, né? E é isso, pessoal. A gente agradece quem esteve aqui até esse momento. E é isso, compartilha com os amigos, valeu, com os inimigos, com todo mundo. Compartilha, dá like, todas essas coisas aí que vocês já sabem, né? Que tem que fazer, tá bom? E até a próxima. Valeu. Até o próximo Tchau. vídeo.